E aí, gente, bora para mais um Q&A. Vocês conhecem o esquema, então vamos direto, até porque hoje tem muita pergunta, cara, muitas perguntas muito boas. E não fiquem tristes comigo se eu não escolher de vocês, tá, gente? É porque é muita pergunta, e é muita pergunta muito boa. Então, assim, eu tenho que escolher algumas. Às vezes eu confesso que eu não consigo ler todas, mas vambora. Primeiro aqui do Nick Lauda, belíssimo nome, inclusive. Salve, Léo. Cada vez mais se fala sobre perda auditiva de pessoas que usam fone de ouvido com frequência. Como saber qual o ponto limítrofe do saudável? Abraços. Eu pincelei um pouco sobre isso num dos Q&As passados, mas é o seguinte, cara, é porque você fez uma pergunta aqui um pouco mais objetiva, né? De saber qual que é o ponto limítrofe do saudável. Existe uma tabela. Eu vou colocar na tela para vocês verem, tá? Que é uma tabela que mostra meio que assim o nível de decibéis e o tempo de exposição seguro, será por dia ou por semana, não lembro. A dificuldade fica em saber qual o nível que você está ouvindo, mas dá para você ter uma ideia, tá? E o limite é muito baixo. Então, assim, o que a gente costuma escutar costuma estar muito mais alto do que o que seria saudável, entendeu? Então, assim, essa é uma grande preocupação. Eu não sou audiologista, tá? Gostaria, sim, eventualmente, de fazer algum vídeo sobre o tema, com a ajuda de um audiologista, obviamente, né? Ou de um otorrino, o que é que seja, né? Um profissional da área, que não sou eu. Mas essa tabela acho que já vai te ajudar a ter uma ideia. O Biratã. Léo, mais uma vez parabéns pelo sucesso tanto do My The Headphone quanto da Cuba. Muito obrigado. Conheci muitos artistas sensacionais pelos seus comentários, os quais eu acredito não serem tão conhecidos do grande público. A esse respeito, sou eternamente grato por conhecer a Hiromi Uehara. Ela é absurda, cara. Sei que esse não é o objetivo do canal, mas tem planos para fazer um vídeo especial sobre indicações desses artistas não tão conhecidos? Cara, tenho. É porque tem tanta coisa na fila, assim, tem muita coisa que eu preciso desafogar, mas eu tenho sim, cara, a intenção de fazer vídeos sobre música também. Então, assim, de repente falar sobre álbuns que eu gosto muito. Não sei quando ainda, mas em algum momento vai vir. Nossa! Cara, eu só saí daqui numa tangente, né? Eu agora tô com um sisteminha bem maneiro de café lá em casa, que eu montei com a ajuda do Thales, não sou barista. Vai sair, inclusive, um vídeo no canal dele mostrando. E aí, assim, eu continuo gostando de café de máquina, tá? Eu ainda acho que pode ser muito bom, mas não todos. Esse aqui, Jesus, é horroroso. Parece que eu tô comendo cinzas. Vamos lá. Aqui do Marcelo. Léo, o planar quadrado da Kinera TRN tem mais similaridade com planares, dinâmicos ou armaduras balanceadas? Abraço. Marcelo, é o seguinte, cara, um assunto que eu queria tocar aqui, acho que foi até por isso que eu botei essa pergunta, até acho que tinha alguma outra que era parecida, não lembro, mas é o seguinte, e eu sou culpado por isso também, tá? Por, às vezes, dar mais atenção do que talvez o que fosse o ideal. Eu tô com esse, o Kinera Celeste, eu acho, Celeste Gumirro, não lembro o nome desse fone, não curti muito. Assim, achei ele muito apagado, fechadão demais, assim, sem nada de extensão nos agudos. Mas isso até ilustra um pouco. Cara, eu vou botar da seguinte maneira. Eu acho que, às vezes, no hobby, a gente, e de novo, eu sou culpado disso também, extrapola um pouco a importância que a tecnologia usada por determinado fone é. É o seguinte, em headphones, eu até acho que existe uma diferença maior, sim. É mais fácil de você ter noção do que é a personalidade de um tipo de falante, né? Tipo, mas mesmo assim você pode ser enganado. Então, por exemplo, se eu testasse o Maze Empyrean, talvez eu dissesse que ele é um eletrostático. E um Ômega, SR007 Ômega, talvez eu achasse que ele é um dinâmico ou um planar, entendeu? Tipo, existem sim as características inerentes a cada tipo de tecnologia, mas assim, existem muitos outros fatores que vão contar muito também. Então, aqui, a analogia que eu queria fazer se eu pegar, acho que qualquer pessoa, né, e colocar um in-ear, tá? Porque, de novo, headphone pode ser um pouco mais diferente, mas se eu pegar um in-ear e colocar para ela ouvir, uma pessoa muito experiente, ela não vai saber se ele é um planar, se ele é um dinâmico, se ele é uma armadura balanceada, porque existem outras questões do projeto que vão contar mais para a sonoridade de um fone, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente hoje um pouco, acaba ficando meio obcecado e meio muito assim, porque um in-ear planar, dane-se, entendeu? Tipo, na prática, beleza, não tô dizendo que isso não tem consequências, mas assim, eu poderia ter um som que você esperaria de um planar num dinâmico e vice-versa, entendeu? Então, eu não sei até que ponto vale a gente ficar se preocupando com isso. Eu acho que é uma coisa que
o mercado e a gente avaliador também acaba dando muita atenção quando talvez não devesse ser o caso, porque eu não acho que isso seja tão representativo assim, principalmente falando de in-ears. Falando de headphones talvez seja um pouco mais, mas ainda assim não é nada absurdo, entendeu? Então, tem uma coisa ou outra, tipo, a extensão nos graves, cara, no headphone, beleza, o planar ele tem uma linha reta muitas vezes, né? Isso é difícil de conseguir com outras tecnologias. Mas é isso, até que ponto, de novo, o que a gente ouve é projeto ao invés de, tipo, aquele tipo de falante, sacou? Então, o resumo não fica muito noiado nisso, assim, porque eu quero um in-ear planar, eu quero experimentar um in-ear planar. Não sei se esse seria o caminho que eu recomendaria seguir. Rodrigo, Léo, acompanho o MTH há muitos anos. Antes de ter um canal, eu já acompanhava o site. Me lembro de mandar mensagem no Facebook pedindo ajuda, perguntando se precisava de amplificação para o Superlux. E você me respondeu com toda a paciência. Pô, maneiro, cara, fico feliz. Hoje, infelizmente, eu não consigo mais, mas fico feliz que eu tenha ajudado. Minha dúvida eu pretendo diminuir e diversificar um pouco mais o meu setup. Atualmente tenho COS KC75, Superlux HD 681, 681 Evo, Momento Over-Ear, 558, 58X, Philips SHP 5900, um MDR1A, um Grado Ramp e um Focal Alex. Tá bem, cara. Pretendo me desfazer do HD 681 e do 558 para pegar outro com uma sonoridade diferente. Pensei no Civica Phoenix ou algum Hi-Fi Man, mas também tô aberto a outros. Teria alguma direção de para onde eu poderia ir? Cara, nossa senhora. Eu tô comendo carvão. Eu vou ser sincero, eu acho que você já tem um setup muito bom e muito diverso, cara. Não sei tanto assim o que eu indicaria. Eu já acho que você tem produtos muito complementares e que seguem caminhos diferentes. Tipo, o MDR1A, pelo que eu me lembro, é um fone mais fechadão, mais musical. O 9500 é o contrário. O 558 e o 58X já são fones mais ainda fechados, mas mais não tão melódicos quanto o Sony. O Grado é mais agressivão. O Focal Alex é mais musical também. Talvez um Hi-Fi Man, cara, mas eu acho que... Eu não sei se você vai ter coisas dramaticamente diferentes do que você já tem. Acho que você já tem equipamentos que seguem caminhos muito distintos e muito específicos, entendeu? Já é um belo setup, cara, e super variado. Parabéns pelo sistema, inclusive. Elton. Salve, Léo. Acho surreal sua capacidade de lembrar as tonalidades dos fones e, além disso, lembrar das siglas de todos os modelos. Como você faz para lembrar de tudo isso? Costumo ouvir novamente os fones de tempos em tempos para lembrar deles? Vou responder essa parte primeiro. Cara... assim, lembrar os nomes é por hábito, né? Tipo, mal ou bem acabo tendo muito envolvimento com isso, então eu acabo decorando o nome dos modelos. Agora, lembrar da sonoridade, cara, isso depende. Tem situações em que os fones seguem linhas muito diferentes e aí é meio que fácil você fazer uma comparação de cabeça. Vou botar da seguinte maneira. Pô, tem muito tempo que eu não testei o Shure SE530, né? Um dos primeiros in-ears que eu tive. Mas eu sei... assim, eu sei que era uma sonoridade com muito médio, grave ok, muito pouco agudo. Então eu sei que se eu pegar qualquer coisa atual, né, que tem uma pegada mais natural, tipo um 7Hz0, um Drop 2, eu tenho a comparação porque eles seguem caminhos muito diferentes. É como se fosse assim, imagina que eu estou fazendo uma avaliação de um carro, tá? Acho que essa é uma boa forma de explicar. E aí, putz, eu testei há vários anos um Troller, né, que é aquele Jeep brasileiro. E aí depois eu tô fazendo uma avaliação de um Golf GTI. Na hora de eu falar do Golf GTI, eu vou poder falar de uma comparação do Troller ainda de uma forma tranquila, porque assim, são coisas tão diferentes que aquela pegada de um Jeep meio trator, né, é muito diferente da pegada de um hot hatch, entendeu? Então vai dar para você fazer uma comparação entre as duas coisas. Quando eles são muito mais próximos, aí é diferente, né? E aí é muito mais difícil. E é por isso que eu tenho uma coleção aqui de fones que eu mantenho justamente como referência, que é para isso. Então, assim, se eu vou testar um in-ear na casa aí dos seus 150, 200 dólares, eu já falei sobre isso aqui no canal, né? Hoje o mercado é muito mais homogêneo. Então, assim, eu vou precisar comparar para poder fazer uma avaliação aqui. Quando eu testei o Seek-Real Airship, por exemplo, eu precisei comparar ele lado a lado com o Moondrop Kato. Eu não conseguiria fazer essa avaliação se eu não tivesse os dois aqui, porque eles seguem uma linha parecida, entendeu? Então aí eu já tô falando de pormenores e aí não dá para confiar na memória, entendeu? Eu até acho que pode, assim, rola de eu ter uma lembrança diferente, pode acontecer, mas em geral eu diria isso, assim, tipo, depende da distância dos equipamentos. Se eles forem muito distantes, né, se o fone é uma
um Sennheiser E300, por exemplo, também é um fone que tem uma pegada muito específica, cara. Dá pra eu pegar qualquer coisa que siga uma linha muito diferente, que é praticamente tudo, e fazer uma comparação com ele que não tem problema, entendeu? Mas em muitas situações, assim, atualmente, de produtos mais homogeneizados, né, como é o caso hoje de boa parte do mercado, eu preciso comparar aqui. E é por isso que eu tenho uma coleção de fones que são exatamente esses representantes, assim, meio que do que tem de melhor em cada faixa de preço. E isso serve para os meus reviews, entendeu? Ah, e o resto da pergunta aqui. Vi o quadro iniciando no hobby com um teste ciegas e achei muito legal, mas o convidado era músico, que já dava ali uma boa base sobre áudio. A sugestão seria fazer um teste com alguém bem mais iniciante, do tipo que marcava a diferença entre médios e agudos numa música, por exemplo. Seria legal ver o choque de usar um fone de qualidade junto com a dificuldade de expressar o que ouviu. Gostei da ideia. Quem sabe eu não consigo. Vini, salve, Léo, parabéns pelo canal. Obrigado. Uma dúvida. Tem alguma rotina de cuidados otológicos para prevenir lesões no canal auditivo? Usa produtos de limpeza otológica, algo do gênero? Pergunto isso porque esses dias acho que extrapolei no uso de in-ear e meu ouvido entupiu. Acabei tentando resolver em casa e lesionei o canal. Nada sério, mas incomodou por alguns dias. Cara, Vini, eu não posso reforçar o suficiente. Pelo amor de Deus, não faça isso, tá? Vini e todo mundo que tá assistindo. Não tenta resolver essas coisas. Cara, a chance de você perfurar um tímpano é grande. Então, assim, é o seguinte, quais são os meus cuidados? Eu faço uma coisa que não é recomendada, tá? Eu limpo, sempre que eu saio do banho, eu passo cotonete. Mas isso, pra mim, não parece ser um problema, tá? Porque eu produzo muito pouca cera. Então, eu uso muito mais o cotonete pra secar. Isso não é recomendado, tá? Qualquer fone, qualquer otorrino vai falar, não bota cotonete no ouvido, tá? Eu acabo fazendo isso porque eu me acostumei, mas, por exemplo, eu sei que eu já fui uma vez, no Matheus, lá do Gmail, ele falou que dava pra ver que tava um pouco irritado, porque eu sempre passo, mas assim, a minha recomendação é, cara, vai, não sei, o máximo possível, né? Se você usa muito in-ear, esse aliás é um problema de in-ears, né? Muito otorrino não recomenda in-ears exatamente por causa disso aqui, né? Que você pode ter algum tipo de entupimento, mas o ideal é que você periodicamente vá para fazer uma limpeza. Não faz isso em casa e não faz o que eu falei que eu faço, tá? Que é passar cotonete sempre. Isso, de novo, passa por uma particularidade minha, tipo biológica, fisiológica, sei lá o que é, que eu produzo pouca cera. Então não corre risco de eu empurrar para dentro, porque normalmente isso acontece. Você vai limpar, né? Se você tem uma produção maior de cera, você pode acabar empurrando para dentro, né? E aí é o que aconteceu com você. Então, não faz isso. Por favor, não faz isso, tá? A chance de se machucar é grande. Antônio Setes. Antônio, aliás, cara, que é das antigas, eu não lembro de onde você é, Antônio, mas assim, ou era de comentários há muito tempo, ou era da HT Fórum, eu não sei, mas eu lembro de você. E eu vi que você respondeu várias pessoas com respostas excelentes aqui nos comentários. Achei sensacional. Obrigado pela ajuda, cara. Eu tenho certeza que você ajudou uma galera. Léo, parabéns pelos 200k. Os Q&A estão muito interessantes. Muito obrigado. Acompanho seu trabalho desde o site Mãe da Headphone. Então não sei se foi dos comentários. Olha aí. Obrigado pelo seu trabalho. Já comprei vários produtos indicados por você e que me agradaram muito. As minhas perguntas são sobre o HD800S. Como está a sua experiência com ele depois de ter tido o HD800 por 2 vezes antes? Você usa equalizador com ele ou isso afeta as tecnicalidades? O que você mais ouve com ele? E por fim, uma recomendação de música para ouvir com o HD800S. Antônio, hoje eu morro de amores pelo HD800S. Cara, esse é o tipo daquela coisa que não dá pra entender direito. Acho sim que ele é diferente do HD800, o suficiente pra trazer uma impressão diferente no geral. Mas assim, eu tô maravilhado, acho que porque hoje talvez eu ligue mais pra essa sensação de espacialidade. Eu acho que o fato de eu ter ficado um tempo com junto com outros headphones muito sofisticados, fez com que eu tivesse um outro grau de apreciação por isso que ele apresenta, que eu não encontrei em nenhum outro fone. Então, cara, minha experiência com ele tá maravilhosa. Não é um fone que eu uso sempre, não é um fone que eu uso pra ouvir qualquer coisa, mas ele tá muito menos seletivo do que o que eu me lembro que era o HD800 original. E não, eu não uso equalizador porque eu uso ele... Eu tô com um amplificadorzinho, o SMSLC 200, que eu avaliei há pouco tempo, eu tô com ele na minha casa, ele fica na cama. E aí eu justamente consigo usar via Bluetooth com o telefone, então assim, nem tem equalizador e tudo bem, eu nem sinto falta não. Tá super ok, cara. E o que eu escuto, cara, eu costumo escutar coisas mais calmas com ele. Então, uma Jona Nelson, Kings of Convenience, música clássica, muita coisa de jazz, paradas que sigam essa linha mais acústica, vamos dizer assim, né? Rock ainda... De novo, ele não é tão seletivo quanto eu me lembro ser o HD800, mas ainda assim não é a melhor coisa do mundo. Mas é isso, cara, eu tô muito feliz com eles. E uma recomendação acho que seria isso, tipo, música clássica fantástica, Jona Nelson fantástica,
muita coisa de jazz. Cara, Esperanza Spalding, qualquer coisa que seja mais calma, eu acho que se dá bem demais com ele. Não, Alex, achei... Aqui. Essa é o seguinte, ó. Achei muito estranho também achar o som do Quarks uma porcaria, porque também acho que a assinatura do fone não seria uma fonte de desgosto. Acho que um ponto que pode ter sido um grande problema é a incompatibilidade da entrada com a polaridade extra de um Quarks que tenha microfone, aquele errinho que melhora o som quando mantém o botão no mic. No caso, aconselharia testar um in-ear com cabo sem microfone. Acho que um Soundnote 0 ou TRN MT3 seria ótimo para testar sem quebrar banca. Alex, você tem toda a razão. Eu acho que isso faz todo sentido, cara. E aí, eu não lembro o nome da pessoa que teve essa dúvida no Q&A anterior, mas basicamente ele falou assim, tipo, ele gostava ele achou o AKG K92 muito bom no piano digital e o Moondrop Quarks muito ruim. Mas depois, eu acho que na resposta dele, ele indicou que ele gosta do Quarks em outras coisas. E aí, assim, não faz muito sentido uma fonte mudar tanto o som de um equipamento a menos que haja algo errado. E essa é uma bela hipótese, né? Eu não sei, o meu Quarks não tem, mas eu acho que existem Quarks com microfone. E aí pode ser uma incompatibilidade do plug TR-RS do Quarks com o teu piano. Faz um teste, começa a tirar muito devagarzinho o cabo, conecta o cabo do Quarks no piano e começa a tirar muito devagarzinho. Talvez tenha algum ponto que ele faça um contato ideal e aí o som vai ficar bom. Mas pode ser isso. E aí ele fica fora de fase, ele meio que entra em curto, fica em mono, fica uma porcaria mesmo. Pode ser que seja isso, tá? Ótimo, obrigado pela contribuição, Alex. Você tem toda a razão. Grande chance de ser isso. Rafael Andrade, como foi sua trajetória e experiência com headphones eletrostáticos e quais dicas você daria para quem quer entrar nessa onda? O COS SP95X seria uma boa opção para iniciar? Cara... É o seguinte, eu só tive uma experiência com um fone próprio eletrostático, que foi o Stax 007, foi fantástico, assim, um fone que eu amo. Eu não tenho mais, né, vendi na época, porque eu não consegui justificar ter tanto dinheiro alocado em um único fone, que precisava do próprio amplificador, por exemplo. Mas é um fone absolutamente fantástico. Assim, de novo, até certo ponto, isso entra um pouco no que eu falei, de assim, eu não sei... se valeria a pena... Acho que assim... Não, no caso de headphones, acho que pode valer a pena para você conhecer, para entender qual é de um eletrostático. O COS, eu acho que ele vai te mostrar um pouco disso, né? Que é essa sensação de meio que... transparência muito forte, leveza. Assim... Talvez um Stax da linha Lambda seja mais ainda, né? O COS, ele é um fone com uma sonoridade mais calma, muito levinha. Mas eu acho que pode ser maneiro, cara, pra você ver qual é. Acho sim. Até porque ele é um dos mais baratos, né? Eu acho que assim, eu não sei quanto é que tá o 95X. Tipo, se você conseguir um Stax, um combo Stax pelo mesmo preço, talvez fosse mais interessante, porque eu acho mais representativo do que é um eletrostático. Se não for... vai lá, cara. Eu acho que pode ser, no mínimo, interessante para você matar a curiosidade e ver qual é, entendeu? Luiz Otávio Pereira Lima. Olha, hoje tem um HE400SE, um Moondrop 2, Stax Spirit S3 e um Galaxy Buds Zoom. Ou seja, um fone para cada tipo de atividade e que me atendem bem. Mas sempre estou vendo fones, querendo comprar fones mais caros. Quando você acha que o colecionismo acaba se tornando um vício? Luiz, essa é uma pergunta fantástica e que eu acho muito difícil de responder, porque eu acho que esse ponto ele vai mudar muito para cada um. Então, assim... Por exemplo, eu acho que faz todo sentido você ter fones diferentes para cada ocasião, né? Acho que quando a gente tem um envolvimento com esse hobby, isso é natural, né? Porque fones diferentes vão te atender melhor em circunstâncias diferentes. Agora, quando vira um vício, né? Isso é muito sobre a relação de cada um com hobbies em geral, né? Assim, eu tenho um perfil, acho que a maioria de vocês que assiste, né? Mais obsessivo, né? Quando eu entro num hobby, assim, eu me interesso muito, eu gosto muito de ler, de aprender, né? De experimentar várias coisas. E assim, existe o lado positivo disso, né? Que é o lado de você estar se relacionando com coisas que podem te trazer prazer, mas a grande questão é, tipo, em que ponto esse prazer se torna destrutivo em algum grau, né? Seja financeiramente, seja em termos do tempo que você está gastando com aquilo ali, né? Sozinho, talvez, sem ser com outras pessoas. Eu acho que é um tema gigantesco, né? E que pode ter aspectos muito diferentes para cada pessoa, né? Eu também acho que é muito individual, porque, de novo, né? Vai muito da relação de uma pessoa com o hobby, né? E que muitas vezes são objetos. Então, assim, eu acho que, assim, quando que o colecionismo se torna um vício, eu não consigo dizer essa resposta de uma maneira categórica. Mas eu acho que, assim, se
começa a te comprometer de alguma forma, né? Por exemplo, acho que o exemplo financeiro é bom, né? Causar um impacto financeiro em você, assim, um dinheiro que poderia estar sendo investido em outras coisas, sabe? Com a sua família, né? Ou suas, né? Que te traria um crescimento pessoal. Talvez, assim, se começar a rolar esse conflito, aí eu acho que talvez passe do ponto, entendeu? Mas antes disso, acho que vai muito de cada um, cara. De novo, eu acho que esse é um tema muito pertinente, mas muito difícil de abordar, porque ele tem muitas nuances, entendeu? Mas eu acho muito válido aprofundar. Mas eu até acho que assim, o simples fato de você ter esse tipo de consciência, né, de entender que isso pode ser um problema, já é muito bom, entendeu? Já vi pessoas com opiniões muito extremas em relação a isso, que eu já não acho maneiro. Eu lembro de uma vez uma discussão que eu tive com um cara na internet, na época que eu discutia mais, né? Enfim, aquela clássica do, tipo, alguém tá errado na internet, eu preciso fazer alguma coisa. Claro, diferente de opinião, mas eu achava bizarro, assim. Foi um cara que ele falava que, assim, se você poderia ter o melhor fone do mundo, não tem problema. Mas se você tivesse mais de um, aí você entrou num nível de consumismo exagerado, você se perdeu, não sei o quê. Então, tipo, o cara pode ter um Bugatti Chiron. Tá tudo certo. Se ele tem dinheiro, ele pode ter um Bugatti Chiron. Mas se ele tiver um outro carro, ele é um consumista e é isso aí. Tipo, cara, pelo amor de Deus. Mas, de novo, é um assunto complexo, cara. Palaoro77. Oi, Léo. Primeiramente, parabéns pelo canal. Segundamente, eu gostaria de perguntar sobre os DAC amplificadores Bluetooth. Tendo em vista que geralmente são utilizados em smartphones, eles parecem ser muito úteis para quem precisa de uma porta para conectar um bom fone cabeado. Mas e no uso de fones Bluetooth? Esses equipamentos fazem realmente diferença, sabendo que os smartphones já têm conexão Bluetooth? Palaoro, não, pelo seguinte, não dá para usar esses equipamentos com fones Bluetooth, tá? Eu já fiz algum vídeo onde eu falei sobre isso, eu não lembro em qual que foi, mas talvez foi quando eu falei sobre amplificadores e DACs, ou quando eu falei sobre... Não sei. O que acontece? Um fone, sendo mais simples, um fone Bluetooth é um sistema completo. Como ele recebe dados digitais, né, Bluetooth é uma transmissão de dados, ela funciona por princípios analógicos, como, né, uma conexão sem fio, mas... transmite dados digitais, o fone que está recebendo esses dados, ele precisa ter um receptor Bluetooth, um DAC e um amplificador. Tanto o DAC quanto o amplificador ficam depois da recepção Bluetooth. Então, esses amplificadores e DACs Bluetooth, eles são receptores também, então eles recebem esses dados digitais e aí eles transmitem os dados analógicos amplificados pela saída de fones de ouvido. Não faz sentido, né? Não faria sentido e nem seria possível você conectar um fone Bluetooth a um dele, porque assim... o fone Bluetooth ele é a mesma coisa. Só que a diferença do fone Bluetooth é que ele tem um alto-falante ali, entendeu? Então, ao invés de esses DACs e amplificadores Bluetooth, você tem uma saída de fones, nos fones é como se você tivesse um par de alto-falantes já ligado nesse cabo, entendeu? Então, assim, não é possível e não faria sentido você conectar um fone Bluetooth nisso, porque é a mesma coisa, entendeu? No final das contas. WQ Andrade, grande Léo, muito satisfeito em acompanhar seu trabalho e ter me tornado um apoiador, aprendendo bastante. Que bom, cara, muito obrigado. Dito isso, pergunto, você acha que algumas curvas, target curve, são mais populares que outras, Harman e Crinacle, por exemplo, ou isso não é tão relevante, valendo mais o tuning, especialmente nos in-ears, por causa da diminuição da reverberação da região pinna-gain dos ouvidos? Grande abraço. WQ Andrade, as curvas target são o tuning, é a mesma coisa, entendeu? O tuning nada mais é do que o equilíbrio tonal de um fone. E esse equilíbrio tonal, ele pode ou não seguir uma curva target. Quando eu digo assim, uma curva target mais comum, né? Ele tem uma curva. Então, assim, é a mesma coisa, tá? Eu recomendo que você assista o vídeo que eu fiz sobre o que é tuning e os diferentes tipos de tuning, tá? Porque eu explico isso aqui. Mas, em resumo, são a mesma coisa, tá? Não são coisas diferentes. Felipe Spildura, perdão, não sei. Fala, Léo, tô projetando um in em casa e gostaria de poder monitorar como o som tá ficando. Acha que seria válido comprar um microfone de medição ou daria para adaptar um microfone comum? Seria apenas para ter uma noção de como tá ficando o som. Cara, hoje em dia existem alguns equipamentos de medição que você consegue no AliExpress com preço muito bom. Clones do acoplador, que é o 7-Eleven, acho que chama. É muito comum. Quem tem é o antenor do canal Música Fé, tá? Eu não entendo muito sobre isso, sobre esse equipamento. Acho que pode valer a pena sim, para você realmente fazer um desenvolvimento legal. Adaptar o microfone normal, não sei se surtir efeito, porque você vai ter uma curva muito diferente daquela que seria percebida por uma pessoa. Mas o Crinacle tem também no site dele informações sobre isso. O sistema que ele usa e o antenor do Música Fé. Tipo, manda uma mensagem para ele lá em algum comentário no vídeo dele que de repente ele te ajuda, tá? Mas seriam duas pessoas muito mais indicadas para te responder do que eu.
Williams Alex 5091. Léo, se tivesse a oportunidade de comprar um HE1 sem se preocupar com dinheiro, você compraria? Esse fone ainda é o melhor fone que você já escutou na vida? Ainda é o melhor fone que eu já escutei na minha vida. Se eu compraria, eu acho muito difícil dizer, cara, porque assim, sem me preocupar com dinheiro, né? Eu não sei se dá pra você ter esse grau de, pelo menos eu, né? Eu sei que tem pessoas que têm esse grau de, como é que eu vou dizer? Não é desapego, assim, mas não sei, também não sei se de valorização. Tipo, eu acho assim, eu nunca deixaria de sentir o impacto de gastar uma quantia como 55 milhões de dólares. Eu posso ter dinheiro infinito. São 55 milhões de dólares, entendeu? Né? Isso, milhões não, né? 55 mil dólares. Tem muita gente que nunca vai ter esse dinheiro na vida inteira. Então, assim, eu nunca quero chegar nesse nível de distorção da realidade, vamos dizer assim, né? E perder essa relação com o dinheiro, né? Perder a proporção, né? Perder a noção do tamanho, né? E do privilégio que seria ter condições de fazer uma coisa como essa. Né? Assim, esse nível de dissociação da realidade, né? Daquelas pessoas que assim, não veem mais o valor do dinheiro, né? Porque tem tanto que dane-se. Eu nunca quero ser essa pessoa, entendeu? Porque eu acho que assim você perde o valor das coisas, né? Consequentemente. Tipo, é uma coisa que, enfim, mal comparando, né? Imagina que você todo dia vai almoçar no melhor restaurante do mundo. No dia que você for comemorar, você vai comer o quê? Você tá entendendo? É meio isso. Tipo, eu não quero nunca perder esse contato com a realidade, né? Então, assim, eu espero nunca não me preocupar, tipo, zero com gastar 55 mil dólares. E aí, assim, até por conta disso eu não consigo dizer se eu gastaria. Eu acho que sim, mas eu não sei. Talvez eu não conseguisse falar, cara, mas eu não posso. Não faz sentido gastar 55 mil dólares no fone de ouvido. Não sei dizer, tá? É uma pergunta difícil. Oh, não, apertei aqui e saiu, né? Cara, eu saí aqui sem querer, apertei direto na pergunta. Vambora, tô demorando muito, é muita pergunta. Alguém pode tirar uma dúvida? Headphones em termos de custo-benefício são superiores ao in-ears ou acabam sendo mais caros pelo tamanho? Não, é ao contrário, eles costumam ser inferiores aos in-ears, né? Custo-benefício é muito maior em in-ears. Se é por causa do tamanho, eu não sei, pode ser que seja, né? Pelo custo de produção, de materiais, né? É uma possibilidade, mas eu não sei te dizer, tá? Acho até que é uma boa possibilidade, mas é isso. Custo-benefício tá nos in-ears muito mais do que em headphones. Zibofan, por que é mais fácil ter um som de alta fidelidade e natural em drives maiores, comparando uma caixa de som pequena com uma enorme, por exemplo? Eu não diria isso não, cara. Não necessariamente. Existem equipamentos de um nível muito alto com falantes menores, e mesmo se você olhar para caixas grandes, você vai ter... É difícil ter uma caixa grande full range, né? Normalmente você vai ter uma caixa 2 ou 3 vias, e aí pensa só, você vai ter um tweeter que é pequenininho, é 1 polegada, por exemplo, um mid-range que é um pouco maior, mas ainda assim, cara... Acho que não costuma ser maior do que 4, 5 polegadas. E os woofers, aí sim são grandes. Isso falando de drivers, né? Falando de caixas, aí beleza. Mas mesmo assim, cara, não necessariamente... eu não sei se eu vejo tanto essa relação não, cara. Assim, em termos de graves, sim, você ter caixas falantes maiores em caixas de som, tá? Em fones não. Em caixas de som, você vai provavelmente ter uma quantidade de graves e uma extensão maior do que caixas com falantes menores. Mas isso não necessariamente é alta fidelidade, entendeu? Então eu não faria essa relação não, tá? Entre tamanho de driver e fidelidade. Uma outra pergunta dele. Ultimamente estou precisando usar um celular velho que não tem entrada P2 e sua entrada USB-C está com mau contato, então nem posso usar dongle. Então tive que apelar para um fone Bluetooth baratinho. Peguei o T13 da QCY e ando muito decepcionado com a qualidade, pois tem um 7 Hz Timeless e um 34. O que é essa tridimensionalidade e textura tão viva no Timeless e essa opacidade e sensação de neblina que o T13 tem em comparação? E aproveitando, pode me recomendar um fone Bluetooth baratinho de T300 com uma pegada que lembra o Timeless e consideradamente mais resolução que o T13 adoraria. O HT05 da QCY seria uma boa? Cara, tu tá comparando um in-ear de 200 dólares com um in-ear de 100 reais, cara. Não tem jeito, assim. É óbvio que vai ter uma diferença muito grande entre um e outro. Cara, eu acho que o T13 é uma das melhores opções pelo preço, assim. Eu tô... Inclusive, agora, depois desse Q&A, eu vou gravar o review do HT05, que, assim, é sim melhor do que o T13, mas ele não chega nem perto de um Timeless. Cara, não rola não, assim. Eu acho que o que você talvez possa fazer, e aí seja a ideia, é pegar um daqueles adaptadores True Wireless, tipo o KZ... Não exatamente, o CCA BTX, que eu... Dá uma olhada no multi-review que eu fiz de... fones True Wireless, porque eu falei sobre essa solução. Eu acho que no teu caso é o ideal, cara, pra você botar nesses fones e transformar eles em fones True Wireless. Agora, é aquilo, né? Tipo,
Eu entendo que você esteja decepcionado com a qualidade, porque você tá comparando com fones muito mais caros, mas assim, tipo, não é uma comparação justa, não é uma comparação que faz sentido, entendeu? Tipo, é claro que o T13 vai ser muito inferior aos teus dois outros fones. O T13 é fantástico porque ele é, né? Pela faixa de preço, por ser um true wireless, né? E tudo mais. Mas se você estiver comparando com o in-ear, tipo, planar de $200, cara, ou com um Team T4, um dinâmico excelente, cara, não vai rolar mesmo, não. Eu pegaria um desses adaptadores, porque aí você vai ter meio que o melhor dos dois mundos. Gabriel Magossi. Léo, não vou desistir. Conheci seu canal quando fui comprar um headset pra jogar. Tenho um PC e mesmo que eu não seja do hobby musical, eu gosto muito do seu canal. Que bom, cara. Obrigado. Eu vejo sempre o pessoal falando que você quer uma qualidade boa mesmo de áudio, você precisa de um fone de música. Mas quando você tem um console, isso se limita e você acaba tendo que usar mesmo um headset gamer. Você acha que bons fones gamers, como o PC38X da Sennheiser, um Epos H6 Pro ou um HyperX Cloud Orbit, estão muito distantes de fones de música, ou nós que gostamos de jogar podemos sim ter um bom som com produtos gamers? Cara, vocês podem sim ter um bom som. Cloud Orbit é um exemplo. O PC38X eu nunca testei. Não testei o Epos H6 Pro também. Mas a questão é que assim, você sempre vai estar muito limitado porque a variedade de opções é muito pequena, né? Então assim, você listou 3, beleza, mas no preço de um Cloud Orbit, se você não tiver essa restrição de precisar de um headset gamer, tem o Racket G7, por exemplo, da Edifier, tem o Cubadisco Gamer também, mas você vai estar sempre, tipo, com... Pô, se você pudesse pegar um fone para música, você teria 50 opções, 100 opções. Se você precisa de um headset, você vai ter, tipo, 5, 10, entendeu? Então, assim, você pode sim ter fones com um ótimo som, como esses que eu mencionei, mas talvez pro seu gosto, algum outro pudesse ser mais interessante, entendeu? Então, assim, eu acho que talvez o que você pode testar, até pra você ter essa experiência, cara, é ter um in-ear baratinho pra música, entendeu? Então, assim, um 7Hz Zero, alguma coisa assim, né? Dá uma olhada na minha lista de recomendações que fica na descrição de todos os vídeos e pega um pra você pelo menos ver do que se trata, entendeu? Um produto totalmente direcionado pra música. E aí vê qual é, cara. Mas talvez seja mais interessante você ter mais de um fone de ouvido. Mas aí pode ser um baratinho que vai trazer uma excelente qualidade, como o 7Hz Zero, por exemplo. Júnior aqui, com R$10, foi o quê? Uns 2 ou 3 cafezinhos. Muito obrigado. Eu vou comprar um melhor do que esse aqui. Valeu, MTH, para o próximo Q&A. Eu tenho um grado RS2E, um cubo e um HD 600. Que bom. Bela coleção. Qual fone você recomenda para completar, somar esses na coleção? Cara, eu acho que esses 3, em níveis diferentes e com pegadas diferentes, são 3 fones que eu acho que são um pouco mais focados nos médios, de certa forma. Eu acho que no teu caso, cara, seria maneiro, assim, você não me deu orçamento, não sei quanto que você gastaria, mas, pô, de repente, algo como um AKG K701, uma coisa assim, né? Um Audio-Técnica AD700X, um Philips SHP 9500, eu acho que são fones que vão te dar uma outra pegada. Ou então um fone mais fechadão e mais musical. Aí tem que ver a faixa de preço, porque não é tão fácil. Mas eu iria nisso, cara. Ou um fone bem mais melódico, tipo o Sivga Phoenix. Algo assim. Eu acho que pode ser maneiro, cara. Seria uma pegada diferente. Speed Gripen 6766. Qual a marca e modelo dos seus pedestais usados com as DALI Concept 2? Cara, eu não lembro, mas eu comprei no Mercado Livre. Eu vou deixar o link na descrição. Eles não aguentam cargas muito pesadas não, tá? Mas funciona. Léo, cita o melhor palco sonoro que você já ouviu em um headphone ou IM. Sennheiser HD800 e HD800S, em termos de palco sonoro, que são parecidos. O HE1, cara, eu não testei ele o tempo suficiente para ter uma noção melhor disso. Mas não me surpreenderia se o HD800S e o 800 forem superiores em termos de palco sonoro, tá? Mas num headphone foi isso. E in-ear, assim, nem se compara, tá? Obviamente é uma sensação muito menor do que de um headphone. Mas se eu tivesse que dizer, assim, os in-ears mais espaciais que eu já escutei, talvez o 64 áudio do... áudio de uma D8, talvez também... Algo meio por aí, tá? Acho que seria isso. Mas assim, de novo, nem se compara com o headphone. Derolip. Qual vídeo lhe trouxe maior orgulho até hoje? Cara, eu não sei se eu diria orgulho, mas assim, o vídeo que eu mais gostei de fazer, que fiquei mais satisfeito com o resultado, eu acho que foi aquele sobre o HD800. Quando eu falei sobre o 800, o 800S e o 820. Acho que esse é o vídeo que eu mais gostei de fazer. Léo, o Cuba KD1 tem potência suficiente para um HE400SE? Não. Tá? Não tem. Esse é um fone muito difícil de tocar e o KD1 não tem potência suficiente para isso. Você precisa de um dongle mais forte. Rafael, onde você comprou o dashpad branco que apareceu em alguns vídeos? Rafael, não é um dashpad,
é um fundo para fotografia. Eu comprei no... Os últimos eu comprei no Mercado Livre, mas é um fundo que tem um desenho, tipo, para você tirar foto. Para simular um mármore, por exemplo. Eu vou deixar o link na descrição pro AliExpress, porque é mais barato. Mas não é deskpad, tá? É só para tirar foto. User alguma coisa. Engraçado. Léo, é normal ouvir um ruído de fundo sem música tocando quando eu tô com o fone conectado ao meu sisteminha DAC Amp, ou mesmo no PC? Um estabilizador ajudaria? Tem um Foze Q4 Mini, ouço esse ruído no meu Bloomberg 03, KZ e CCA, mas não ouço no meu Cuba Disco 2. Por que será? Valeu. Cara, algo não é normal, algo tá errado. Pode ser que seja um ruído normal do equipamento, assim, existem amplificadores que podem ter um ruídozinho de fundo, o que é uma falha de projeto, de certa forma. O fato de você estar escutando com in-ears, mas não com Cuba Disco, pode ser porque os in-ears eles têm mais detalhamento. Eles isolam o seu canal auditivo e tudo mais. Então, assim, eles podem deixar esse ruído mais evidente. Pode ser que seja isso, mas assim, pode ser algum problema de aterramento, tem mil possibilidades, mas assim, normal não é, mas assim, pensa se for uma coisa que realmente te incomoda. O estabilizador ajudaria? Não sei te responder, depende, cara, depende. Mas não é o normal, não. Jorge Santos, quais são os 3 canais acima do seu? Acho que em termos de tamanho, né? O Z Reviews é o maior, de fone de ouvido. Depois tem o Audiophiliac e o John Darko, eu acho. Ou primeiro John Darko, depois o Audiophiliac, não lembro, mas são esses. Tárcio, você não gosta muito de V12, mas como é doido de botar ronco pra tocar como se fosse música, procura o som dos V12 Matra. Procurei e adorei. É aquilo, tem V12s que eu amo, tá? Não é o tipo de motor que eu costumo preferir o ronco, mas alguns são absurdos. Assim, tem um vídeo de um canal, cara, que chama Petrolicious, não sei se você já ouviu falar. Incrível o canal, infelizmente eles não fazem mais vídeos. Que eles têm um vídeo com uma Ferrari, acho que uma 250 GTO, que é justamente um V12 de baixo deslocamento, que eu acho que o som é muito mais maneiro. Procura Petrolicious Ferrari, sei lá, Sound. E aí tem um vídeo que é um cara que é Derek Hill, eu acho que é um piloto de corrida, o pai dele é piloto de corrida, ele tem uma Ferrari 250 GTO. E aí eles fizeram um vídeo contando a história e tudo mais, mas é tão incrível que eles depois fizeram um vídeo de Hill Climb só com a câmera dentro do carro. E, tipo, o cara dirigindo durante 6 minutos, e você escutando aquele ronco absurdo. Recomendo muito também, cara. Tem uma pegada parecida com a desse V12. Mitsubishi. Léo, já que você é um gearhead, quais canais automotivos você acompanha e indica? Segue meus preferidos. Flatout Autoline, o barato é genial, tem uma produção incrível, não poderia concordar mais. Eu amo o Flatout, eu acho que assim, é um nível de jornalismo automotivo absurdo. Sou muito fã do trabalho que eles fazem. Inclusive, esses dias eu fiquei igual tiete, porque o Barata mencionou o Mind the Headphone no podcast do Flatout. Eu fiquei muito feliz, cara. Eu já falei com ele, inclusive. Eu mandei um Cuba Disco de presente pra ele, porque, putz, a coisa de, eles também são empreendedores e tal, não sei como é que é, e, pô, quis presentear ele, depois que soube que ele é músico também, toca baixo. Mas, putz, eu sou fã demais deles, cara. O Barata é absurdo, assim, tipo, em termos de conhecimento, didática, né? O próprio Flatout, cara, o Mal, que eu acho muito fora da curva, né? Sou Flatouter, apoio mensalmente, porque eu acho realmente, assim, tinha certeza que eu ia ganhar a Chevy 500 agora, mas infelizmente não foi dessa vez. Máquina, Thiago Fúria é bem didático, tem um bom gosto ímpar, também gosto muito dele, não acompanho tanto. Cássio Cortes, sou muito fã, adoro o Cássio Cortes, cara. O Acelerados eu gosto muito também, mas o Cássio, assim, eu não sei se eu diria especificamente, mas eu gosto muito dele, assim, acho que também é um cara com conhecimento absurdo. Meu carro lifestyle eu não conheço. Eu vou procurar. Mas assim, você falou dos 2 que eu mais sigo, cara, que são o Cássio Cortes, o Flatout e o Acelerados também. Eu vejo muito. Tem mais alguma coisa? Eu gosto do Belotti, mas assim, pra mim são esses 2. E aqui a última, que é a indicação. Teve quanto? 38 minutos, vambora. Obrigado pra quem ficou até aqui, né? E aí, Léo, tudo bem? Em um dos Q&As passados você comentou que podemos mandar músicas, então é música. Se estiver valendo, eu gostaria que você falasse em qual fica bom o Heaven and Hell do Black Sabbath. Comprei o Tinte 3 Plus e chegará em segundo, espero que seja bom pra esse tipo de música. Cara, eu acho que é. Não acho que seria o meu preferido, mas é muito bom. Meu preferido pra esse tipo de música, eu diria que é um fone com uma pegada alagrado. Então, assim, o SR60 eu acho que vai ficar sensacional. Ou no mundo dos in-ears, um NF Audio NA3 Essentials. Acho que seria muito bom. É isso, gente. Quase 40 minutos de Q&A. Valeu pra quem ficou até aqui. Mandem suas perguntas, que quem sabe no próximo eu consigo responder. Valeu, galera. Se tiver gostado, clica no botão de like. Se tiver gostado muito, se inscreve no canal. Um grande abraço.